Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane. E eu quero te convidar a compartilhar a nossa aula de hoje, dá o teu like aí, compartilha essa aula. Você que voltou do encontro, ou você que já foi ao encontro, pegue a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia para fazer os apontamentos da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é como posso ter certeza da minha salvação? E o nosso texto base hoje que nós usaremos, ele se encontra no livro de João, capítulo 10 e versículo 28. Acompanha comigo aí, vamos ler juntos, ok? E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que tremendo! Medita nessa palavra, crava essa palavra no teu coração. Não esqueça essa palavra, decore essa palavra. Entenda que o Senhor lhe deu a vida eterna para você que reconheceu a Jesus como seu insuficiente e único Salvador. Entenda isso, grave isso na tábua do seu coração. Medite na palavra de Deus dia e noite e que ela não se aparte da tua boca. Amém? O primeiro ponto da nossa aula de hoje é: Jesus é a única solução para nós. Ou seja, Jesus é a única solução para mim, para você e para todos quantos necessitam da salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aqui é Paulo instruindo um filho na fé chamado Timóteo. Ele estava dizendo ali que a palavra era fiel, revelada, que Cristo Jesus veio ao mundo em forma de homem para salvar os pecadores, os quais ele era um. E esse sou eu e sou você. Essa palavra ela ainda é viva, eficaz e verdadeira. Essa palavra é para mim e para você hoje. Hoje a nossa aula ela está recheada de respaldos bíblicos. Ora, é uma escola bíblica, então nós temos que ensinar a palavra. E a palavra também, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que eu estou falando aqui? Que o Senhor está nos dizendo agora que ela vem da graça do Senhor, da graça do amor de Deus, da graça do Senhor entregar o seu Filho único para morrer por mim, por você, Jesus, por meio da fé de crermos que verdadeiramente Jesus pisou nesta terra e ele veio e foi crucificado, o sangue dele foi derramado por mim, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e que nós vamos receber a salvação não é por aquilo que vamos fazer. Eu vou ser salvo porque todo mês eu dou 10 ranchos lá para o asilo não sei das quantas, é porque eu dou uma sopa, é porque eu dou um prato de comida, é porque eu sempre ajudo os irmãos que estão enfermos, eu vou doar sangue. Nada disso. Deus foi tão perfeito que ele não permitiu que fôssemos salvos pelas obras, pelo que faríamos, mas sim pela fé de crer no nome do Filho dele, de Jesus. Por isso, Deus é tremendo. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele conhece a raça humana. Ele conhece o que há dentro de nós, a raiz pecaminosa que vem desde Adão até nós, até nos dias de hoje, ela está arraigada e só pode ser subjugada pelo poder do Espírito Santo, que foi deixado como uma herança quando Jesus morreu na cruz. E aí o véu se rasgou e aí nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Em Atos fala muito bem isso, da descida do Espírito Santo. Ok? O segundo ponto da nossa aula de hoje é: a sua salvação está garantida.
Como assim ela está garantida? A partir do momento que eu levanto a minha mão, faço a oração de confissão, toco no meu coração e declaro que eu reconheço a Jesus como Senhor e suficiente, único Salvador, naquele momento eu recebo a salvação. E permanecer com ela garantida é ser obediente ao trajeto que Jesus fez, a ser fiel, a ser santo aos mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. Então, permanecer fiel em Jesus garante a nossa salvação. Em 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, vamos avaliar aqui nós, sendo pais de filhos terrenos aqui. Se alguém não gostar do seu filho, você vai amar essa pessoa? Você vai querer dar um presente para ela se ela não ama, se ela rejeita o seu filho? É claro que não. Na mesma proporção é com o Senhor. É muito claro esse versículo aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Então receba Jesus como seu Salvador e automaticamente você receberá a salvação dada por Deus através da vida de Jesus, do Filho único que Ele entregou. Então o segredo é amar ao Senhor Jesus, reconhecer Ele e ser fiel a Ele, ao trajeto que Ele fez aqui na terra em santidade. Ele veio em forma corpórea humana, demonstrando que é possível um homem viver aqui na terra sendo santo e fiel ao Senhor. Imagina, no último momento Jesus disse assim, Senhor, arranca de mim, tira de mim esse cálice, porém, contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo assim? Pai, eu não aguento mais, me ajuda, mas faz o que for melhor, porque ele entregou a vida dele nas mãos do pai dele, reconhecendo que só o pai dele tinha o poder de fazer a boa e perfeita vontade, que é a dele. Ok? Mesmo nós sendo recém-convertido, por que eu estou falando de recém-convertido? Porque, via de regra, uma pessoa que acabou de aceitar a Jesus, foi para o encontro com Deus, ou só mesmo levantou a sua mão, fez uma oração de confissão, ela tem dúvida da salvação dela. Sabe por quê? Porque nós imaginamos assim, pelo menos eu imaginei assim, eu acredito que muitos de vocês, quando nós aceitamos Jesus, ia acontecer uma explosão dentro de nós, sei lá, algo sobrenatural. Acontece, queridos, mas não no reino físico, mas no reino espiritual. A Bíblia nos ensina que a festa no céu é o único momento que há festa no céu. É quando alguém reconhece que é pecador e necessita reconhecer Jesus como Senhor e suficiente e único Salvador. É nesse momento que há a festa. Então, nós precisamos crer. Receber a Jesus é um ato de fé e crer. E aí, sabe o que acontece? Quando nós recebemos a Jesus, automaticamente o Espírito Santo, ele vem. Estas coisas, em 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós aprendemos em aulas passadas que há poder no nome e no sangue de Jesus. Tomar posse da autoridade que o Senhor nos entregou a partir do momento que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Também já falei em aulas passadas que quando recebemos ao Senhor, nós recebemos um cetro de autoridade, um anel de sinete de autoridade, nos outorgando a autoridade no nome e no sangue de Jesus, ok? O terceiro ponto da nossa aula é a sua salvação é permanente. A Bíblia nos ensina que a salvação ela é eterna.
eterna, ela não se acaba. Glória a Deus, ela não é como um objeto como esse aqui, ó, que com o tempo vai se deteriorar. Ela não é como eu e você, que um dia vamos partir para a glória e esse corpo físico vai se desfazer. Não, ela é eterna, ela não se acaba. Que alegria saber disso. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz assim: e sendo ele consumado, ou seja, crucificado lá na cruz, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Mais uma vez o Senhor está falando de obediência. É obedecer a qualquer coisa? Não. É obedecer o trajeto que o Senhor Jesus fez. É obedecer os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor que estão contidos dentro da palavra de Deus. É esse testamento que o Senhor nos deixou, a herança da sua palavra, que é viva e fiel. É isso que nós precisamos entender. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó: a salvação dada por Deus é eterna. Para isso, só precisamos obedecer ao Senhor e à sua palavra. Deus, mais uma vez aqui nos ensinando que precisamos obedecer a palavra de Deus. Como queremos obedecer se não conhecemos? É por isso, eu me lembro uma situação de uma pessoa que me procurou e disse assim, eu disse assim, você já falou com a pastora? Já falei, eu não quero mais falar com a pastora não. Eu falei, por quê? Porque ela só me manda ler a Bíblia, me manda orar, me manda jejuar. Eu falei, glória a Deus pela vida da sua pastora, porque ela está lhe conduzindo no caminho correto. É isso mesmo. Temos que ensinar as pessoas a buscar as verdades, buscar as soluções dos seus problemas, é na palavra de Deus, trilhar o caminho da leitura, meditação da palavra de Deus, da oração e do jejum. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que Jesus tirava tempo para orar, que Jesus tirava tempo para agradecer o alimento, que Jesus tirava tempo para ter intimidade com o seu Deus, que Jesus tirava tempo para apacentar as vidas que caminhavam com Ele, ensinando a palavra de Deus, as verdades que estavam escritas nas Escrituras, porque há momento na Bíblia que conta que Jesus estava dentro de uma sinagoga lendo o livro e falando a passagem que é tremenda, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ali ele estava falando dele mesmo. Então, quer ter vitória, caminhe pela palavra. A questão é, as pessoas estão querendo o fast food gospel, querem que o seu pastor dê respostas de problemas onde só vamos encontrar as respostas e as soluções no joelho dobrado, na oração, na intercessão e na meditação da palavra. Quando nós meditamos na palavra, vem a revelação, o Espírito Santo nos revela, nos conduz a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque via de regra as nossas vontades, elas nos levam para o caminho mau, para o caminho da perdição, para o caminho do erro e da derrota. Então, glória a Deus, se você tem um pastor, um discipulador, bispo e apóstolo que lhe conduz sob a luz da palavra, louve a Deus por isso, agradeça a Deus, esse é o melhor caminho, estar ligado na videira verdadeira que é Jesus. O quarto ponto é a salvação, ela é imediata, e eu acho muito tremendo quando nós estendemos, levantamos a mão e fazemos a oração de confissão, a salvação ela é imediata. Tem pessoas que quando elas reconhecem verdadeiramente que Jesus entrou dentro dela, que habitou, que ela reconheceu, vem um choro, aquele choro de alegria, de gozo, que quem recebe verdadeiramente a Jesus sente esse gozo, essa alegria. A salvação é um ato de Deus, é a obra mais sublime que o Criador realiza entre nós. A salvação se dá instantaneamente. Glória a Deus, só precisamos reconhecer. A Bíblia nos ensina que nós precisamos confessar diante de Deus e diante dos homens que Jesus é o Cristo. Que tremendo isso. E em Lucas 19:9, eu acho tremenda essa passagem, que é a passagem que conta da parte da crucificação. Sabe o que o ladrão falou para o Senhor? Ele disse assim, antes dessa passagem eu vou falar de uma mais específica, que essa me chamou muita atenção nessa lição,
que é a passagem sobre Zaqueu, que é que eu vou falar. Em Lucas 19, versículo 9, diz assim: Zaqueu, quando ele estava em busca de Jesus, ele reconheceu que Jesus era uma autoridade, que Jesus era rei. Zaqueu era um homem nobre, ele não tinha necessidade de subir numa árvore, mas ele reconheceu que ele precisava de salvação. E sabe o que Jesus disse para ele? Disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe, quando Zaqueu abriu a porta da sua casa, ele deu oportunidade não só dele reconhecer a Jesus, mas de toda a sua família. Uma pessoa que verdadeiramente reconhece Jesus como seu Salvador, ela sente a necessidade, o ardor de que toda a sua família seja alcançada, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, seus tios, avós, sua parentela. Ele deseja que esse mesmo gozo, a alegria da salvação que entrou nele alcance a sua família, alcance sua parentela. Por isso Zaqueu fez questão de abrir as portas da sua casa e receber a Jesus. Jesus quis entrar na casa do Zaqueu porque Jesus já havia entrado no coração de Zaqueu. Por isso que ele entrou na casa de Zaqueu. E você hoje, você está disposto a abrir o seu coração e receber a Jesus e abrir a sua casa para que a sua família possa receber a Jesus? Essa é uma pergunta. Nós temos o mover de milagres. O mover de milagres nada mais é que a arca da aliança do Senhor. É uma representatividade de Jesus entrando na casa, levando a salvação para a sua família. Talvez na sua casa ainda não tenha. Entre em contato conosco no Ministério Apostólico de Getsemane. Nós vamos fazer questão de ir até a sua casa e levar a palavra de salvação. Ok? Há uma outra passagem que eu acho tremenda dentro dessa aula, estudando ela, meditando ela, é a passagem da crucificação. E naquele exato momento, um dos ladrões percebeu quem era Jesus, ele estava ali sendo crucificado e ele reconheceu que Jesus era rei, que só Jesus poderia salvá-lo daquela situação. E sabe o que ele disse para Jesus? Em Lucas 23, 42, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei, só ele poderia tirá-lo daquela situação. E sabe o que Jesus respondeu, mesmo na cruz, envolto em muitas dores? Jesus respondeu assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, no versículo 43. Que tremendo! Jesus, no seu último suspiro, ele fez ainda a obra do Senhor, ganhou, conquistou uma vida na cruz, uma vida naquele momento presente, mas o Senhor conquistou muito mais a partir do momento que ele morreu ali na cruz por mim e por você, porque foi através desse ato que eu e você fomos alcançados pela palavra de salvação. Louvemos a Deus por conta disso, porque entregou a sua obra-prima, Jesus. O quinto ponto é a salvação, ela é única, não há outra, só tem essa. Não tem outro meio para ser salvo, a não ser a salvação que Deus nos dá. Amém? Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é o nome que está sobre todo nome, é o nome que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, só Ele. Sem Cristo só tem perdição eterna. Misericórdia, que entre nós não seja assim, nem na nossa casa, mas que sim, haja salvação de crer que só há salvação em Jesus, em todos esses lugares onde eu acabei de falar. E o 6, a salvação é pela graça. Deus nos salvou pela graça dele, não pelas obras, como eu já havia falado, e glória a Deus por isso. A nossa salvação se deu através da graça
e do amor de Deus que Ele tem por nós. Deus nos amou tanto que Ele entregou o Filho unigênito dele para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 fala muito bem isso. O Senhor entregou o que Ele tinha de melhor, o primeiro e o melhor, que foi Jesus, santo, e veio na terra para resgatar a mim e a você. 7. O que Jesus fez por mim e por você. Vamos lá. O que foi que Ele fez por nós? Primeiro, Ele nos deu o direito à salvação. Eu e você, hoje, o nosso nome está escrito no livro da vida. E se não estiver, no final dessa aula você vai ter a oportunidade de receber a salvação imediata, única e eterna. O que Ele nos deu? A vida eterna. Ele nos tornou filhos de Deus. Logo, eu e você somos co-herdeiros de Jesus. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu uma nova vida, uma nova chance de sairmos daquela vida de mar, de pecado, de podridão, de sujeira, e Ele está nos dando uma nova oportunidade. O Senhor nos dá um livro da vida onde qual o nosso nome está escrito lá. Ele selou a nossa vida com o Espírito Santo. Ele nos libertou da condenação eterna. Foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário por mim e por você. E 8. O que o Espírito Santo faz por nós? Primeiro, o Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nós e nos convence, como eu acabei de dizer, da justiça, do juízo, do pecado. E Ele brada dentro de nós. Ele que nos ensina as verdades contidas da Bíblia. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Ele é que descortina a palavra, Ele que nos dá discernimento, sabedoria, Ele que nos dá rema quando estamos estudando e meditando na palavra. Ele que nos faz convencer de ler a palavra e dizer, meu Deus, essa palavra hoje ela entrou diferente. Tantas vezes eu já li, mas hoje ela falou diferente. Dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo revela o que é bênção, o que é maldição. Ele nos dá a direção do que fazer no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos dá soluções para os nossos problemas. O Espírito Santo de Deus, Ele também fala, Ele brada dentro de nós e Ele nos guia a toda a verdade. Ele que intercede diante do Senhor Jesus, Ele leva as nossas causas para Jesus. Por isso que quando nós dobramos os nossos joelhos e nós pleiteamos as nossas causas, o Espírito Santo colhe os nossos pedidos de orações, as nossas falas e leva para Jesus. Jesus é quem vai diante de Deus pleitear as nossas causas, nossas orações. É o Espírito Santo que colhe as lágrimas dos santos, a taça no céu recolhendo as minhas e as tuas lágrimas. Você sabia disso? A Bíblia ensina isso. O Espírito Santo é Ele que nos capacita, que nos adestra para servirmos a obra de Deus, a casa do Senhor, para anunciar as boas-vindas do Senhor, para falar das boas novas, do Evangelho de Cristo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos enche de força, de poder, de intrepidez, de ousadia. O Espírito Santo. O fruto do Espírito se manifesta: a paz, o amor, a longanimidade, a fé, a temperança, a fidelidade. Esses frutos eles vão jorrando dentro de nós, porque o Espírito Santo promove o crescimento do fruto. E a conclusão da nossa aula de hoje é que a salvação ela é certa, ela é permanente, ela é única, pela graça e pelo amor de Deus por mim e por você. Além da salvação, Jesus nos deu a vida eterna, que tremendo, perdão dos nossos pecados, nova vida, uma filiação na família de Deus e o selo do Espírito Santo. E sim, podemos perceber, ver e enxergar os sinais, os prodígios e as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas. Amém? Querido, eu quero te convidar agora, você que está nos assistindo, a fazer uma oração comigo.
E hoje, se você tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que acabou todas as dúvidas. Eu quero dizer para você que você já recebeu a salvação, que ela é certa, que ela é permanente, ela é única e ela é dada de graça. Nós só precisamos crer e confiar no Senhor e obedecer a sua palavra. Então, repita essa oração após mim. Amém? Pai, no nome de Jesus, no dia de hoje, eu quero apresentar minha vida diante de Ti, Senhor. Quero Te pedir perdão pelas minhas falhas, iniquidades e transgressões. Senhor, hoje me lava com o Teu sangue. E hoje, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. É no nome e no sangue de Jesus é que eu te peço. E, Senhor, derrama a unção da permanência sobre a minha vida, no nome poderoso de Jesus. Amém. Repita essa oração. Se você acabou de fazer essa oração, você vai estar aí no link o número do nosso WhatsApp. Se você fez essa oração pela primeira vez e você deseja frequentar aqui em Getsemane presencialmente, nesse número você vai ligar, você vai falar que você fez uma oração de confissão na Escola Bíblica Getsemane, na EBGET, e nós vamos conduzir a você a um pastor mais próximo da sua casa para que possa estar lhe apacentando. Amém? Te convido para o próximo domingo, para as novas aulas que nós teremos, sempre falando e ensinando a palavra de Deus a você a praticar todos os dias na sua vida. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, que você seja a porta da salvação que o Senhor precisa entrar na tua casa, no teu lar, na tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai, até o próximo domingo.